Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gislaine de Língua Portuguesa e vamos para mais uma aula remota. Hoje nós trabalharemos as palavras de ligação, termos muito importantes para compreender o sentido do nosso texto e para que nós tenhamos as nossas ideias mais desenvolvidas e a nossa produção textual mais rica. Antes de iniciar o conteúdo, quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e fica sempre por dentro de todos os conteúdos de língua portuguesa. Vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro. Estamos vendo o livro Ápice de Língua Portuguesa, páginas 134 a 136. Bom, então o que são essas palavras de ligação? Para que elas servem? Então, elas são utilizadas na organização das ideias de um texto, oral ou escrito, né? E na necessidade de fazermos usos de palavras, né? Essas palavras que podem ligar palavras, podem ligar frases, parágrafos ou partes de um texto. Vamos refletir então sobre os diferentes sentidos que elas conferem ao texto. Vamos ver um exemplo aqui. Esse trecho foi retirado do livro A Borboleta Azul, da Lenira Almeida Reck. A borboleta azul ainda não tentou se mexer, mas não conseguiu e ficou imóvel para sempre, porque o seu tempo havia terminado. Então, eu grifei a palavra mas e a palavra porque. Qual seria o sentido? A palavra mas, ela dá a ideia de contrário do que era esperado. Então, a borboleta ainda tentou se mexer, mas não conseguiu. Então, mas, a ideia é contrária. Ela ficou imóvel para sempre, porque o seu tempo havia terminado. Então, o porquê, ele explica o que aconteceu anteriormente. Então, é a ideia de explicação, tá? Essas palavras de ligação, elas também são chamadas de elementos de coesão. E mais para frente, do 6º ao 9º ano, vocês terão a nomeação da parte gramatical dessas palavras, que são as conjunções, preposições, dentre outras. Bom, então qual a ideia? Qual o sentido que elas trazem para o nosso texto? Olha só esse primeiro exemplo. Quando atacava as plantas, não sobrava nenhuma flor sequer, nenhuma folha sequer, perdão. Então, o quando, ele é uma ideia de tempo. Outro exemplo. A borboleta azul era bela como um anjo, mas muito desengonçada. Então, a palavrinha mas dá uma ideia de oposição. Então, quando eu faço essa comparação, eu mostro o oposto. Ela era bela como um anjo, mas muito desengonçada. Terceiro exemplo. A borboleta azul tornou-se muito esperta e estava sempre disposta a conhecer novos lugares. Então, qual a ideia? Qual o sentido que essa palavrinha aí nos traz? Ideia de adição. Eu complemento com mais uma informação. Quarto exemplo. Pousava no mesmo lugar só para vê-los passar. Qual a ideia a palavra para nos traz? É a finalidade. Então, ela pousava só para vê-los passar. Mais um exemplo para finalizar. Não se preocupou, porque sabia que estava nos dias de pôr os seus ovos. Então, esse porquê é a ideia de explicação. Bom, então lá no nosso livro nós temos o resumo, né? A hora de organizar o que nós estudamos, que as palavras de ligação, então elas fazem as ligações entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Podem acrescentar sentido de ideia contrária, de explicação, de conclusão, finalidade, tempo ou justificativa, tá? Como eu dei alguns exemplos para vocês. Vamos ver aqui no exercício 1, que nós voltamos ao texto pré-adolescente, a criança.
Você viu algumas palavras de ligação nesse texto? Leia agora esse trecho do texto Desculpa. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Qual ideia a palavra destacada traz para a frase? Então, ela traz a ideia de tempo, a ideia contrária ao que foi dito, a ideia de conclusão ou a ideia de finalidade. Pensem aí um pouquinho, pessoal, o que vocês acham? Bom, então ela traz para nós a ideia de conclusão, tá? Depois nós também temos ali nos nossos exercícios uma tirinha do Charlie Brown e a Sally, sua irmã, tá? O Charlie Brown tá tentando convencer a sua irmã que ela acha que dá para caber um número menor dentro do outro. Vamos ver ali um trechinho. Mas 50 é maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se apertar, dá. Então, olha a carinha lá do Charlie Brown. Nessa tirinha, nós temos algumas palavras de ligação. Mas, por isso, se... E aí, qual é a ideia, qual é a finalidade que elas passam para a gente? Então, a palavra mas, ela nos traz ali uma ideia contrária, né? Mas 50 é maior do que 25, então contrário. Depois a palavra por isso, ela traz uma conclusão, né? Por isso, então, que suas notas são baixas. E a palavra se, que mostra para nós uma condição. Se apertar, dá. Se não apertar, não dá. Certo? Então, leiam com atenção essa tirinha. Depois nós temos também outra tirinha do Calvin, para que vocês consigam analisar. Na do Calvin, as palavrinhas já estão grifadas. Tudo bem? Vamos treinar um pouquinho para ver se vocês conseguiram entender essas palavras de ligação e quais os sentidos elas podem trazer no texto? Vamos lá. Bom, qual é a palavra de ligação usada nesta frase? Tudo pode ser diferente, mas você não quer. Qual a palavra de ligação que nós temos nessa frase? Pode, não, mas ou tudo? Quem disse a palavrinha mas acertou. Então, nós temos a palavra mas. Continuando, mais um. Qual o efeito de sentido provocado pela palavra de ligação destacada? Eu estudo para fazer uma boa prova na semana que vem. Então, qual é o sentido aí da palavra para? Traz a ideia de espaço físico? Apresenta sentido de tempo? Traz uma ideia contrária? Ou traz a ideia de finalidade? E aí, pessoal, pensem. Ideia de espaço físico, sentido de tempo, ideia contrária ou finalidade? Bom, quem respondeu finalidade, acertou. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante, se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula!